Finalmente chegou o grande dia. Vamos inaugurar o novo parquinho da nossa comunidade. Uma batalha que uniu muito mais as pessoas. E eu quero agradecer todos que participaram. E principalmente a minha família, que sempre acreditou na minha ideia. Porque, minha gente, o começo disso tudo não foi fácil, não. Quantas filipetas dessa vai precisar? Quanto mais, melhor. Eu quero distribuir de porta em porta. Que horas que vai ser a reunião, tio? Às 11 horas, para não atrapalhar o domingo de ninguém, né? A gente tem que mobilizar essas pessoas, fazer com que elas participem mais. É isso mesmo, porque na hora de curtir o parquinho, todo mundo quer, mas na hora de batalhar por ele... Ah, mas vai dar certo sim, tia. Se até na natureza os bichos se unem pra conseguir o que precisam, se bem que com eles não tem um ato intencional, assim, não tem um planejamento, né? Eles fazem mesmo por instinto. Os leões, por exemplo, eles se juntam na hora da caça. Fica mais fácil para secar a sua presa. Aí depois eles repartem um alimento entre eles. E os peixes que andam em cardumes? Um peixe sozinho não dura muito, não. Agora ele, nadando em bando, consegue se proteger mais dos seus predadores. Que isso, Vitor? Na natureza, o que vale é a lei do mais forte, rapaz. Que nada, tio. O que vale mesmo é a lei do melhor adaptado. Quem está melhor adaptado ao ambiente que vive, consegue explorar melhor ali os recursos que tem à sua disposição. E tem mais chance de sobrevivência, claro. E nem sempre o mais adaptado é o mais forte. Tá aí uma coisa que a gente tem que aprender com a natureza. Nem sempre o mais forte vence. O bicho-pau, por exemplo, que todo mundo conhece. Ele parece frágil, fácil de capturar, né? É. Tá enganada, tia. Porque ele, com aquele formato que mais parece um galho, consegue se camuflar no meio do mato e fica invisível aos olhos do predador. É um bicho bem adaptado ao ambiente que vive. Isso me fez lembrar o linguado. Lembra desse peixe que a gente viu no aquário? Claro que lembro. A pele dele é cheia de pigmento. Ele se esconde ali no meio da areia e ninguém percebe. É incrível. A gente só percebe que tem um peixe vivo ali quando ele mexe o olho. Essa estratégia de passar despercebido é bem comum. Chama-se camuflagem. Realmente, conseguir se esconder do predador é uma boa estratégia. Faz aumentar a chance de sobrevivência. Se é, tio. E ao longo das gerações, as espécies foram evoluindo e criando novas estratégias de defesa, de proteção e de ataque também para conseguir seus alimentos. É, gente, a vida não é mole, não. Pra ninguém. Não é mesmo. Vamos à luta, né? Olha só, a gente vai ter que se dividir para poder distribuir essas filipetas. Já distribuí isso aqui. Vocês podem pegar a rua de trás e eu pego a rua da frente, tá? Tá bom. Eu vou levar os cartazes. Eu vou levar essas filipetas aqui, então. E o meu sobrinho tem razão quando diz que a natureza deve servir de exemplo e de inspiração pra gente. No nosso planeta Terra, existem muitos ambientes com as mais diferentes características. E em cada um deles, os seres vivos convivem uns com os outros, muitas vezes na mais perfeita harmonia. As aves migratórias, por exemplo. Um pássaro só é um indivíduo. Já um grupo de aves é uma população. E juntas atravessam continentes e oceanos num voo sincronizado que realizam há milhares e milhares de anos. E o que é uma comunidade? Nós, humanos, costumamos chamar de comunidade um grupo de pessoas que vivem num lugar. Mas em ecologia, comunidade tem outro significado. São todas as populações de seres vivos que se relacionam entre si e também com o lugar onde eles vivem. Uma floresta, com todos os seres vivos que vivem nela, formam a comunidade. À beira de um rio, com todos os seus habitantes também. Uma vila de pescadores. E nós, seres humanos aqui deste bairro, com todos os seres vivos que convivem com a gente. As árvores, os pássaros, as borboletas e até os ratos e as baratas. Formamos uma comunidade. A gente vai fazer uma reunião domingo aqui, certo? Bom dia. A gente tá conseguindo mobilizar a rua toda. Eu achei que ia ser mais difícil. Ah, mas eu não te falei, tia. Ainda mais por um parquinho novo, né? Vai ser bom pra todo mundo. Não, nem sempre é assim. Tem gente que só pensa em si mesmo. Mas a natureza não tem disso não, sabia? A vida de cada um depende de como ele se relaciona com os outros. E também de como ele se relaciona no ambiente em que vive. Vitor, vamos cruzar a pracinha? Bom, mas a gente já pega as casas ali do outro lado. Tá bom. Ó, tia, é só a senhora reparar com atenção. Em qualquer pedacinho de natureza, a gente vai ver como os seres se relacionam entre si o tempo todo. E com o ambiente também. Num jardim, por exemplo.
Tem populações e populações de bichinhos que ficam circulando pra cima, pra baixo, no meio da grama, nos arbustos, de flor em flor. Eu sei, é a tal da cadeia alimentar. Um bicho que vai se alimentando do outro. Parece meio cruel, né? Um bicho comendo o outro. Mas é a lei da sobrevivência, né, tia? Uma espécie mata a outra pra se alimentar. Tem sempre uma presa e um predador. Alguém que ganha e alguém que perde. Mas nem sempre é assim. Tem vários outros tipos de relações entre os seres vivos. Tem até uma especialidade em ciências que estuda só sobre isso, a ecologia. É que assim, entre seres da mesma espécie, geralmente só há uma competição por 3 motivos. Ou por falta de comida, ou o território fica pequeno para a população, ou ainda na disputa por fêmeas. Aí fica fácil entender. E a competição não é uma exclusividade só dos animais, não. As plantas também competem. Competem por luz, por espaço, por nutrientes que eles retiram da terra. Mas em muitas espécies existe a colaboração entre os indivíduos, o que acaba facilitando um pouco a vida de todo mundo. E por falar em colaboração, vamos atrás da colaboração dos nossos vizinhos pra gente inaugurar logo o parquinho novo. Vamos lá. Vamos. Entre nós, aqui na nossa comunidade, deve reinar a colaboração. Vamos tomar como exemplo as formigas. Elas vivem numa sociedade super organizada. As formigas têm especializações que permitem que cada tipo exerça apenas uma função dentro do formigueiro. As operárias têm a função de buscar comida, alimentar os ovos e proteger o formigueiro. Para que isso aconteça, elas se revezam dia e noite. Enquanto umas descansam, as outras trabalham. A rainha passa o dia colocando ovos. Já o macho tem a única função de fecundar a rainha. Um exemplo de colaboração, divisão do trabalho e organização. Essa bonequinha, quem fez? Eu que desenhei. Ficou bonitinha. Ótimo. E aqui lá também? Novo pra criançada. Parquinho novo. Então, deixa eu falar pra vocês da aula que eu tô tendo de biologia. Existem muitas relações negativas entre os seres vivos, desarmônicas. Mas também existem muitas relações positivas, harmônicas. Os parasitas, por exemplo, eles retiram tudo o que precisam para se alimentar de outro organismo. No caso, os hospedeiros. Muitos parasitas vivem dentro dos hospedeiros, assim como as lombrigas ficam no intestino. É uma relação negativa. Isso, porque um ser sobrevive tirando nutrientes do outro. O parasita sempre sai ganhando, mas o hospedeiro sempre sai perdendo. Carrapato, então, é um parasita. O carrapato, a pulga, o pernilongo, todos eles são parasitas, porque eles tiram sangue de um outro bicho para se alimentar. O efeito que o parasita causa no hospedeiro pode ser mínimo. Uma coceirinha, uma picadinha, ou pode ser uma infecção. Em muitos casos, o parasita acaba matando o hospedeiro. Tipo as bactérias e os vírus. Isso mesmo, tio. Em muitos casos, o parasita acaba morrendo com hospedeiros. Em outros, ele acaba se reproduzindo muito e acaba criando muitos descendentes e contaminando outros seres. Gente, vamos sentar um pouquinho, aproveitar a sombra? Vem aqui, Betão. Ai, que delícia. Sabe o que eu fiquei pensando, Vitor, de tudo que você falou? É que a gente, quando pensa em parasita, a gente só pensa em animal. Mas também tem plantas parasitas, não tem? Tem sim, tia. Mas tem que tomar cuidado para não confundir com as epífitas. As epífitas usam uma outra planta como um suporte para subir em direção à luz. Elas não sugam a seiva das hospedeiras como as parasitas fazem. É o caso das orquídeas, das bromélias, samambaias, não é mesmo? Elas são Como é que é mesmo o nome? Epífitas. São elas sim. Só se apoiam na outra planta. Já as parasitas retiram da planta o que não conseguem obter sozinhas. Tipo a água e os sais minerais do solo. E às vezes, suga até a glicose que a planta hospedeira produziu na fotossíntese. Mas aí ela acaba matando a planta hospedeira? Exatamente. Quer um exemplo de uma planta parasita comum? É o cipó chumbo. Aquela que parece um doce amarelo, fios de ovos. Ah, eu sei qual é. E ela se espalha rapidinho e deixa a planta coberta daqueles fios amarelos. Ah, tem gente que acha lindo, sem saber que pra planta hospedeira é a morte. A parasita é amarela porque ela não tem clorofila. Então, consequentemente, ela não faz a fotossíntese. Então, ela precisa sugar alimentos de outra planta para se alimentar. E se não tirar a parasita da hospedeira, ela morre. Nossa, lá em casa tinha uma dessas, acabou matando a árvore. Mas também tem muita relação positiva entre os seres vivos. A polinização pelas abelhas. Tá aí uma relação em que todos se beneficiam. É uma relação harmônica, conhecida como mutualismo. Quando vão de flor em flor, atrás do néctar para se alimentar, as abelhas acabam carregando o pólen. Ao pousar numa flor, seu corpo fica coberto de pólen. Ao visitar outra flor, o pólen se desprende, polinizando a planta. É incrível como tudo se encaixa. O corpo da abelha com o formato da flor, o contato com o pólen. É lindo de ver mesmo.
As abelhas são os principais agentes polinizadores da natureza. São importantes para o cultivo das plantas, principalmente das árvores frutíferas. Sem falar no mel que produzem. Adoro. Mas também tem muitos exemplos de bichos que ajudam a espalhar a semente das plantas. Muitas aves, por exemplo, elas comem a polpa da fruta e deixam a semente inteira lá. Claro, elas acabam carregando e espalhando a semente. Isso mesmo, um ajudando o outro. As aves conseguem seus alimentos e as plantas conseguem ocupar novos lugares e germinar em locais mais férteis, por exemplo. É benefício para os dois, por isso mutualismo. Eu lembrei agora de outro exemplo de mutualismo. O peixe-palhaço e as anêmonas. Ai, é mesmo, o peixe-palhaço. A gente viu no aquário. Ai, é a coisinha mais linda, não é? É, só que as cores lindas deles acabam atraindo de longe os seus predadores. O que eles fazem? O que eles fazem? Eles vivem entre os tentáculos das anêmonas, que soltam um muco irritante que acabam afugentando para longe os predadores. E eles ficam lá, no meio da anêmona, bem protegidos. E elas também acabam ganhando com isso, porque sempre sobra um pouco de comida dos peixes para elas. Tá aí, mais uma relação positiva, tio. Um exemplo bacana. É o que nós fizemos aqui com a nossa comunidade, não é? Todo mundo colaborou, cooperou e todos saíram ganhando. O tio acho que vai se candidatar a vereador. Ai, não, Vitor, não dá ideia. Vai que o homem pega gosto, hein? Vamos parar com essa conversa mole aqui. A gente tem que ser os primeiros a dar o exemplo, certo? Vamos continuar, porque no ritmo que as coisas estão indo, a gente vai inaugurar esse parquinho muito antes do que a gente pensava. Vamos embora. E nós, aqui da nossa comunidade, também conseguimos nos organizar. E todos passaram a colaborar com a nossa luta. E fomos, cada um na sua função, juntando os recursos que precisávamos para inaugurar o nosso parquinho. Parabéns a todos nós por mais essa conquista, a primeira de muitas. Vamos ao que interessa, minha gente. Vamos ao parque, vamos brincar. É.